Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre o federalismo batista na nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical do módulo de Introdução Bíblica. O que é federalismo batista? É o entendimento, é a visão que Deus realizou dois grandes pactos com a humanidade. O primeiro pacto, Deus realizou com Adão, lá no jardim. Esse pacto é conhecido como pacto de obras. Por que pacto de obras? Porque Adão precisava obedecer a Deus de uma forma plena para permanecer nesse relacionamento com Deus. Mais na frente, a palavra de Deus vai dizer que Deus fez um outro grande pacto, uma nova aliança com Cristo Jesus. Esse pacto é conhecido como pacto da graça. E por que pacto da graça? Porque Cristo obedeceu todos os requisitos estabelecidos por Deus e, portanto, nós desfrutamos desse pacto por conta da obra de Cristo, por conta da graça de Jesus. Então, Adão, ele nos representava nesse primeiro pacto, por isso nós chamamos de cabeça federal. Nós somos representados por Adão neste pacto. E nesse segundo pacto, aqueles que creem, aqueles que estão em Cristo, são representados por Jesus Cristo, nesse pacto de graça. Ainda compreendemos que esse pacto de graça realizado em Cristo Jesus foi acordado desde a eternidade. Antes mesmo da criação, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, concordaram em realizar o projeto da redenção. Esse pacto, então, nós chamamos de pacto da redenção. Eu quero mostrar para os irmãos, de uma forma bíblica, a partir do texto de Romanos capítulo 5, verso 12, que a Bíblia deixa claro para nós essa maneira de Deus se comunicar, se relacionar com a humanidade através de pactos, utilizando homens como representantes da humanidade. Nós vamos ver que Adão foi o nosso representante, o nosso cabeça federal nesse primeiro pacto, e Jesus Cristo, homem, segundo as palavras de Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, é o mediador dessa nova aliança que também nos representa. Veja o texto de Romanos capítulo 5, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O texto mostra para nós que por conta do pecado de um único homem. Quem é esse único homem? Adão. Por conta do pecado de Adão, o texto está dizendo para nós que a morte veio e a morte alcançou a todos os homens. O texto diz que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o verso 12 mostra para nós essa ideia de que Adão nos representava neste acordo com Deus, neste pacto com Deus. E à medida que Adão desobedeceu a Deus e quebrou esse pacto, os efeitos desta queda atingiu toda a humanidade. O texto diz que por conta desta queda, o pecado entrou no mundo. E por conta disso veio a morte. A morte alcançou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, então, nos representava como cabeça federal. Você pode dizer assim, mas pastor, por que Adão nos representa nisso? Porque ele que pecou e toda a humanidade foi afetada. Bem, essa ideia de representação é uma ideia muito comum. Nós somos sempre representados por alguém em alguma esfera da vida. Vou dar alguns exemplos. O sistema que nós vivemos, o governo, ele é um governo representativo. Nós elegemos homens que nos representam, tanto na Casa Legislativa quanto no Executivo. Então nós somos representados por homens que estão
tanto no legislativo quanto no executivo, e as decisões que eles tomam são decisões que afetam a vida do povo. Se eles tomam decisões sábias, de uma maneira correta, o povo é abençoado. Se eles tomam decisões erradas, o povo é prejudicado. Então nós somos representados. Assim a gente pode usar em outro exemplo da vida corriqueira, da vida comum. Por exemplo, um time de futebol, a seleção brasileira. Quando o Brasil está jogando e o Brasil conquista uma vitória, conquista um título, conquista um campeonato, nós que somos brasileiros nos sentimos vitoriosos, nos sentimos que também aquele título é nosso. Mas como assim, se não fomos nós que entramos em campo? Houve atletas, jogadores que jogaram a partida, que entraram em campo e eles venceram. Por quê? De alguma maneira, eles representam uma nação, eles representam um povo, eles representam um país. Então essa ideia de representatividade é uma ideia muito comum. Então, não é estranho essa linguagem das Escrituras, que afirma que Adão era o nosso representante neste pacto com Deus. Adão quebrou o pacto e todos nós fomos amaldiçoados, todos nós recebemos as consequências da queda, todos nós nos tornamos pecadores e, em consequência do pecado, a morte. Bem, o texto de Romanos capítulo 5 prossegue e o verso 13 vai nos trazer novas informações que são importantes nesta conversa nossa. Veja o verso de número 13, diz assim: pois antes de ser dada a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Esse texto é um texto importante. Por quê? Ele continua dizendo as consequências da queda de Adão. Ele vai mostrar para nós que por conta do pecado de Adão, a humanidade morreu, a humanidade caiu, a humanidade foi separada de Deus. E é interessante que na argumentação de Paulo nesse texto, ele mostra para nós que a geração que viveu entre Adão e a lei, entre Adão e o pacto que Deus realizou com Moisés e entregou a lei para o povo de Deus, essa geração que viveu nesse tempo também morreu por conta da consequência do pecado de Adão. A pergunta que a gente pode fazer, o texto é, mas como assim? Se não tinha lei, então não tinha pecado, como é que eles sabiam que havia um pecado? Bem, o que Paulo quer mostrar é exatamente que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Mesmo sem a lei, sem saber o mandamento, aquela geração morreu, reinou a morte sobre eles. Isso é interessante, por quê? Nos faz compreender que já somos pecadores, pecamos porque somos pecadores, não somos pecadores porque pecamos, compreendeu? Você não é pecador simplesmente porque você quebrou o mandamento, mas você já é pecador por natureza. E por ser pecador por natureza, sua inclinação é desobedecer o mandamento. Paulo então está mostrando que Adão é um representante nosso. E por conta do seu erro, todos nós sofremos as consequências dessa quebra. Mas há uma informação aqui no final do verso 14 que é importante. O texto diz que Adão é um tipo daquele que haveria de vir. Adão, ele é alguém que aponta para nós para uma outra pessoa que haveria de vir. Ele é o tipo de Cristo. Ou seja, o texto está dizendo que Deus, então, mandaria uma outra pessoa que estaria numa posição semelhante de Adão para mediar um novo pacto, um novo acordo. Isso vai ficar mais claro
no verso 15. Veja a sequência do texto. O versículo 15 diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então o texto vai mostrar para nós que por conta da transgressão de um só homem, quem é esse homem? Adão. Por conta da transgressão desse homem, morreram muitos. Mas por conta da dádiva pela graça de um só homem, quem é esse homem? Jesus Cristo. Muitos serão salvos, transbordou sobre muitos a graça. Olha que interessante como o verso 15 então mostra para nós essa comparação que Paulo faz entre Adão e Jesus. Entre Adão como representante da humanidade, como Jesus como representante da humanidade. Veja, olha que interessante. O texto diz então, por conta do pecado de Adão, muitos foram mortos. O texto diz, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, ou seja, por conta do pecado de Adão, muitos morreram. A pergunta é, por que o texto não está dizendo todos morreram? Paulo está usando um trocadilho aqui de palavras. Por que ele está dizendo agora que muitos? Porque nem todos morreram, porque muitos estão agora em Cristo Jesus. Veja, toda a humanidade estava em Adão, mas agora aqueles que creem na obra de Cristo, eles não estão mais em Adão, eles estão em Cristo. Agora Cristo os representa. Nesse sentido, então, nem todos mais morrem, porque muitos desses todos que estavam em Adão agora estão em Cristo. Então a graça, ela alcança a muitos. Veja que interessante, no trocadilho de palavras, como Paulo ele mostra esses dois representantes nossos. Mas o texto vai prosseguir e vai nos dar mais informações importantes. O verso 16 diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então o texto continua comparando Adão com Jesus. O que ele diz agora que é importante? Ele diz que por conta do pecado de Adão, houve julgamento que trouxe condenação. Então, a queda, ela trouxe a morte, traz julgamento e condenação. Certo? Mas o texto vai dizer que por conta da dádiva desse segundo representante nosso, é trazido a nós a justificação. E é interessante que ele vai dizer que a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha que interessante. Por que esse ponto é importante? Porque, além de sermos pecadores, porque estávamos em Adão, nós somos pecadores por conta dos nossos próprios pecados. Nós vivemos depois da lei. A lei foi dada a nós. E nós quebramos o mandamento de Deus constantemente. O que o texto está dizendo é que a graça que veio por conta de Cristo, nosso representante, cobre todas as transgressões, tanto o pecado de Adão quanto os nossos pecados. Então, essa dádiva decorreu de muitas transgressões, não apenas da transgressão de Adão, mas da transgressão do povo de Deus, que foi alcançado por esta graça. A graça de Deus cobriu, então, os nossos pecados. Que maravilhoso, então, saber que nós estamos debaixo do pacto da graça e por conta disso, Deus perdoa os nossos pecados. Nós somos justificados pela obra de Cristo. É extraordinário poder compreender com profundidade o amor de Deus, ao ponto do próprio Deus enviar seu Filho ao mundo para que este pudesse morrer, pagar o preço do pecado cometido pelo primeiro representante,
para que agora nós pudéssemos desfrutar de vida plena, abundante e eterna com o Senhor, porque a obra de Cristo nos alcançou. É pela obra de Cristo que nós somos justificados. Mas o texto prossegue e ele vai continuar com essa comparação entre o primeiro representante, Adão, e o segundo representante, Jesus Cristo. Veja, o texto vai dizer assim no verso 17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, o texto está mostrando para nós que por conta de Adão a morte reinou, e agora por conta de Cristo o que reina é a vida. Olha que interessante o que Paulo está fazendo. Ele está comparando o primeiro representante com o segundo representante. O primeiro representante reina a morte, o segundo representante reina a vida. Até aqui a gente pode nos perguntar algumas coisas que nos ajudam a entender o porquê a salvação é só por meio de Cristo. Toda a humanidade caiu, está em Adão, e só aqueles que estão em Cristo agora são salvos. Entendeu agora o porquê nós devemos pregar o Evangelho? Para que as pessoas possam se voltar a Cristo. Entendeu agora porque a salvação só pode ser em Jesus? Porque Jesus é o mediador desse pacto da graça. Só aqueles que foram alcançados por graça podem reinar em vida, podem desfrutar do reino da vida. Aqueles que não estão em Cristo permanecem em Adão. Em Adão o que reina é a morte. O que reina é o pecado. O que reina é a condenação. Paulo permanece na comparação e ele vai acrescentando outros elementos importantes para compreender essa relação que há entre o primeiro cabeça federal e o segundo cabeça federal. Paulo vai mostrar para nós em Romanos capítulo 5, verso 18, o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Veja, que interessante o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, por conta de uma só transgressão, a transgressão de Adão, resultou na condenação de todos os homens. Ou seja, apenas um ato, uma desobediência, resultou na condenação de todos os homens. Adão quebrou a cláusula do primeiro pacto. Qual era o primeiro pacto? Adão precisava obedecer a Deus de uma forma plena. Deus, de uma forma simples, para mostrar a diferença entre criador e criatura, colocou no jardim uma árvore e disse: Adão, você pode desfrutar de toda a criação, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela você comer, você morrerá. Deus estabeleceu uma forma para mostrar que, embora o homem fosse a imagem e semelhança de Deus, embora o homem fosse o mordomo, o governador de toda a criação, ele ainda era criatura. E como criatura, ele deveria obedecer o Criador, ele deveria respeitar o Criador, ele deveria estar numa relação de submissão ao seu Criador. Mas Adão, ele quebra esse pacto justamente querendo ser como o Criador. E por conta deste ato de transgressão, por conta deste pecado, todos morrem, porque ele nos representava. Mas o texto ainda diz que um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Veja que interessante, um só ato de justiça. Paulo está usando ainda o trocadilho de palavras para comparar Adão com Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele cometeu muitos atos de justiça, mas Paulo utiliza aqui uma linguagem para mostrar que Cristo obedeceu de forma plena a Deus. E esta obediência levou a Cristo a sofrer a condenação injusta, porque ele era justo, ele obedeceu a Deus perfeitamente. Mas, mesmo assim, ele foi para a cruz. E por que ele foi para a cruz? Por conta do seu pecado? Não, por conta do pecado dos homens. Cristo vai à cruz, e por conta, então, da sua morte na cruz, o texto diz que isso resultou em justificação que traz vida a todos os homens. Aí talvez agora, lendo esse texto, você pode me perguntar assim: então, pastor, quer dizer que Adão todos morreram e agora em Cristo todos vão ter vida eterna? Se você ler o texto de uma forma apressada, pode ser que você chegue à conclusão de que agora todos terão vida eterna, que agora todos estarão salvos. Por quê? Se Adão era o representante número 1 da humanidade e por conta do seu pecado todos morreram, agora Cristo, como o segundo representante nessa nova aliança com Deus, e ele cumpriu toda a justiça, e esse ato de justiça é suficiente para dar vida a todos os homens, então significa que todos serão salvos. Não. E por que não? Porque nós precisamos entender a Bíblia no entendimento mais amplo. Nós não podemos apenas pegar esse texto e fazer uma teologia em cima desse texto, sendo que esse texto não pode contradizer outros textos da Bíblia. Então a Bíblia mostra para nós que nem todos serão salvos. A Bíblia mostra para nós que haverá condenação. A Bíblia mostra para nós que haverá um inferno. Então Paulo aqui em nenhum momento quer dizer para nós que todos serão salvos. O que Paulo então está querendo dizer aqui? Paulo está querendo mostrar para nós que o ato de justiça de Cristo, ele resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Aquilo que Cristo fez é suficiente para dar vida a toda a humanidade. Mas quem são os beneficiários? Quem são aqueles que receberão esse ato de justiça? Aqueles que são justificados. E como nós somos justificados? A Bíblia diz que nós somos justificados por meio da fé. O ato de justiça de Cristo resultou justificação que traz vida a todos os homens. Mas a justificação, ela é dada por meio da fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, só aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm fé na obra de Jesus Cristo, são justificados. E esses então recebem o benefício da graça. Esses então desfrutarão de vida eterna. Isso fica claro em outros textos da palavra de Deus. A gente poderia citar alguns. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, a partir do verso 20, se você ver Romanos capítulo 4, você vai ver que o apóstolo Paulo está ensinando sobre a justificação pela fé. O homem é justificado por fé. Depois você confere em casa esses textos. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, Romanos capítulo 3, a partir ali do verso 19 em diante, Romanos capítulo 4. Você vai compreender que o contexto aqui de Romanos 5 é a justificação pela fé. Mas vamos continuar aqui para não perder o raciocínio. Romanos capítulo 5, agora o verso de número 19. O texto diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Veja que agora Paulo usa a linguagem de muitos e não mais todos, porque Paulo está
nesse trocadilho de palavras, comparando o primeiro representante Adão com o segundo representante Jesus Cristo. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A pergunta que a gente precisa fazer: mas pastor, até aqui Paulo não está dizendo que todos foram feitos pecadores em Adão? Todos não morreram em Adão? Todos, por conta da quebra de Adão, não estão condenados? Sim, mas veja, por que Paulo usa o trocadilho para dizer que muitos agora foram feitos pecadores? Porque muitos foram justificados em Cristo. Então, daqueles todos que caíram em Adão, muitos não estão mais nesta condição, porque agora estão em Cristo, agora são representados por Jesus. E por essa razão, eles foram justificados, por conta da obediência de Jesus, por conta da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então Paulo agora usa a linguagem do muitos. Perceba? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Se nós tivéssemos apenas Adão como representante, todos estavam em pecado. Todos estavam condenados à morte, ao juízo, ao inferno. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus preparou um projeto de redenção. E nesse projeto de redenção, o Filho veio ao mundo para obedecer a Deus perfeitamente, para que então, a partir do Filho, uma nova aliança fosse estabelecida. E nessa nova aliança, muitos que estavam caídos em Adão foram justificados pela obra de Cristo. Perceba? Por essa razão, a gente precisa olhar com calma para entender o que Paulo está nos ensinando. Mas, continuando, o verso de número 20 vai dizer assim: veja, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5, verso 20. Olha o que Paulo está dizendo, que interessante. Em Adão, todos caíram, todos pecaram, mas lembra lá que no início do texto ele diz que, mesmo não tendo a lei, reinou a morte naquela geração? Muito bem. Só que quando chega em Moisés, a lei é introduzida. E quando a lei é introduzida, fica ressaltado o nosso pecado. Por quê? Agora nós compreendemos que também somos pecadores por conta dos nossos atos, por conta da quebra dos mandamentos que Deus estabeleceu em Moisés. Então, com a lei, muito aumentou o pecado. Em qual sentido? Agora nós temos consciência daquilo que fazemos e que desagrada a Deus. Mas a obra de Cristo Jesus por nós é algo tão extraordinário que transborda a graça de Deus sobre o pecado. A graça de Deus, então, cobriu todos os pecados. Não só apenas o pecado de Adão, mas os pecados que nós cometemos, mesmo tendo a lei de Deus e os mandamentos do Senhor. Então esse texto não pode ser utilizado como alguns ao longo da história da igreja tentaram utilizar, dizendo o seguinte: então vamos pecar, vamos experimentar o pecado, porque quanto mais eu experimento o pecado, mais a graça de Deus está sobre a minha vida. Não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui não está nos ensinando a viver uma vida pecaminosa e mesmo assim estamos debaixo da graça de Deus. Não é isso. O que o texto está nos ensinando é que, embora haja uma multidão de pecados, a graça de Deus é suficiente para cobrir todos os pecados. Entenda? Então, que o texto não está dando a margem para vivermos uma vida de pecado. Pelo contrário, agora nessa nova aliança, nós desfrutamos de um relacionamento com Deus, onde nós queremos agradar o nosso Deus. E como nós podemos agradar o nosso Deus? Obedecendo os mandamentos. Como nós demonstramos o amor para o nosso Deus? Obedecendo os mandamentos. O que o texto nos dá de garantia é que, mesmo buscando obedecer a Deus e agradar a Deus em cumprimento dos mandamentos, ainda pecamos.
mas a graça é tão maravilhosa que cobre também os nossos pecados. Então o texto continua comparando Adão, o primeiro representante, com Jesus, o nosso segundo representante. Ainda tem mais um verso de Romanos capítulo 5 para analisarmos. O texto diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, então, está mais uma vez comparando Adão com Jesus. Ele está mostrando para nós que por conta de Adão, o pecado reinou na morte, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também agora pela graça reine, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, meus irmãos, como a Bíblia deixa clara para nós, então, esses dois grandes pactos que Deus fez com a humanidade. O primeiro em Adão, o segundo em Jesus. O primeiro pacto de obras, era necessário que Adão obedecesse, mas ele não obedeceu. Ele errou, ele pecou, ele transgrediu, se tornou um transgressor. E a partir disso, então, ele sofreu a condenação do seu erro, a condenação do seu pecado. Por conta desse pecado, a morte entrou no mundo e fez com que todos os homens se tornassem pecadores. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele enviou Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse, então, obedecer a Deus de forma plena e, a partir de um ato de justiça, estabelecer uma nova aliança. E agora, nesta nova aliança, nós temos vida eterna. Esse pacto aqui, em Jesus, nós conhecemos como pacto da graça. Bem, eu quero ainda, meus irmãos, mostrar para os irmãos, e eu peço que os irmãos observem no slide, como isso fica bem claro. Um breve resumo de tudo aquilo que falamos até aqui. Veja, em Adão veio a desobediência, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. A morte veio a todos os homens. A condenação veio para muitos. E muitos irão para o inferno. Ok? Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. A morte veio a todos os homens. A condenação veio para muitos. E muitos irão para o inferno. Pela obediência veio a justificação. Pela justificação veio a vida eterna. A graça transbordou para muitos. E muitos irão para o céu. Agora, meus irmãos, a partir dessa compreensão bíblica, eu quero mostrar para os irmãos que esse entendimento é um entendimento batista de muitos anos, desde a Confissão de Fé de 1689, nós temos registrado esse pacto, esse entendimento da teologia bíblica nas nossas confissões. Veja o que diz a Confissão de Fé de 1689 a respeito do pacto das obras. Diz assim no capítulo 6, quando fala do pecado, a confissão, diz: Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa, que lhe seria para a vida, se a guardasse, ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu Adão, que, sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação. Então o texto mostra para nós, no entendimento batista, que nós compreendemos que Deus realizou este pacto com Adão, e Adão desobedeceu a Deus. Ainda a confissão vai dizer: e a ordem de não comer do fruto proibido, de acordo com seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão,
porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso, ele usaria para a sua própria glória. Por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos, e por isso a morte veio sobre todos. Veja como a confissão traz essa ideia, que a queda de Adão alcançou todas as pessoas, a morte veio para todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma, sendo eles os ancestrais e, pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade. A culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado. A confissão, então, mostra as consequências da quebra desse pacto e o alcance da queda. Alcançou toda a posteridade, alcançou toda a humanidade. A corrupção natural passou a todos os descendentes de Adão por nascimento. Ainda a confissão vai dizer que são por sua natureza filhos da ira, escravos do pecado e passíveis de morte. Estão todos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Da corrupção natural procede todas as atuais transgressões, porque ela nos torna completamente indispostos, incapacitados e contrários a todo bem e totalmente inclinados para todo o mal. Então fica muito claro o entendimento batista aqui na confissão do pacto de obras, o pacto que Deus fez com Adão, a queda de Adão, a quebra desse pacto e as consequências desse pacto para toda a humanidade. Agora veja o que a confissão fala sobre o pacto da graça, no capítulo 7. O texto diz assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, por ser Ele o Criador, elas jamais poderiam alcançar o dom da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus. E isto lhe se agradou em expressar por meio de um pacto com um homem. Então, o texto mostra que Deus foi gracioso a estabelecer um pacto com o homem. Ela continua dizendo: tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por causa da sua queda no pecado, o Senhor teve por bem estabelecer o pacto da graça. Neste pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes fé nele, para que sejam salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna, para lhe dar a vontade e capacidade para crerem. Então veja que o texto mostra que nesse pacto da graça, Deus dá gratuitamente a pecadores vida e salvação por meio de Jesus Cristo, requerendo a fé nele para que eles sejam salvos. Então veja, o entendimento que nós recebemos salvação por meio de Cristo Jesus, nosso representante. Somos justificados pela obra dele, recebemos esta bênção por meio da fé. Crendo em Cristo, somos justificados. E ainda o texto vai dizer que este pacto está revelado no Evangelho, primeiramente na promessa feita a Adão de salvação pelo descendente da mulher, depois por etapas sucessivas até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. Olha que interessante. Sobre esse ponto nós vamos falar na próxima aula, mas é muito interessante a nossa compreensão aqui. A intenção, a ideia batista, o entendimento batista é que Deus fez esse grande pacto com Adão e ele é o nosso representante, e na queda Deus já revelou no Evangelho a promessa de redenção. Deus fez essa promessa a Adão de salvação pelo descendente da mulher, e nas etapas sucessivas
da revelação, nós vemos Deus ampliando esta revelação através de pactos que irão apontar, que irão manifestar de uma forma plena o pacto da graça de Deus em Cristo Jesus. Para os batistas, então, a administração do pacto da graça acontece em Jesus Cristo. O que nós temos no Antigo Testamento é a revelação do Evangelho, é a revelação da redenção, desde essa semente que é lançada na promessa do descendente da mulher, e isso vai sendo ampliado nos outros pactos que Deus estabeleceu ao longo da história bíblica. Isso vai sendo ampliado no pacto que Deus fez com Noé, no pacto que Deus fez com Abraão, no pacto que Deus fez com Moisés, no pacto que Deus fez com Davi. Mas, de uma forma plena, o pacto da graça se realiza em Jesus Cristo. E essa administração é realizada em Cristo, porque Ele é o mediador deste pacto. Ele é o cabeça federal que nos representa neste pacto. Nenhum outro pacto tem como representante ou pode ser considerado esse mediador do pacto da graça. Apenas Cristo Jesus. Bem, ainda a Confissão de Fé de 1689 vai mostrar para nós o entendimento do pacto da redenção. O texto vai dizer assim ainda no capítulo 7 da Confissão: o pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. É somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos que Adão vivia em seu estado de inocência. Então, a Confissão de Fé deixa muito clara que do entendimento que o pacto da graça é fundamentado no pacto da redenção, que é o acordo que Pai e Filho têm para salvar os eleitos de Deus. Eu trago aqui uma citação de William Hendricks, que fala de uma forma muito linda a respeito do pacto da redenção. Ele diz: num certo sentido, devemos remontar bem mais atrás para encontrar a origem da aliança da graça. Ela está arraigada no próprio Deus. Deus é o Deus da aliança. Isto não somente porque estabeleceu uma aliança com o homem, mas porque também, especialmente desde toda a eternidade, existe entre as pessoas da Santíssima Trindade uma relação assumida voluntariamente de amor e amizade, cada um trabalhando pela glória e a honra da outra, conforme João capítulo 14, verso 13, 16, verso 14, 17, verso 4. Esta relação de aliança que existe entre as pessoas da Trindade é o fundamento da aliança da graça, como é verdade que cada uma das pessoas divinas ama as outras duas. Assim também é um fato que o Deus Trino ama ao homem criado à sua imagem. Sim, ainda que o homem esteja caído, porque a aliança que estamos falando é uma aliança de graça. Espero, meus irmãos, então, que tenha ficado claro para os irmãos qual é o entendimento batista em relação à teologia bíblica, como nós olhamos para as Escrituras e compreendemos como Deus se relacionou com a humanidade. Se relacionou primeiro em Adão, na criação. Adão caiu, há uma redenção em Cristo, e essa redenção em Cristo aponta para uma consumação. Então, Adão, primeiro representante, cabeça federal, era um tipo daquele que viria, Jesus Cristo, o nosso segundo Adão, o segundo cabeça federal que nos representa agora num pacto de graça. E em Cristo nós recebemos as bênçãos da vida e da vida eterna. Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula nós vamos falar sobre a relação que há entre os outros pactos que Deus estabeleceu ao longo das Escrituras. E aí vai ficar muito claro o porquê nós entendemos que o batismo é após a profissão de fé, e o porquê os nossos irmãos de outras denominações acreditam que é possível batizar
antes da profissão de fé, é possível batizar crianças. Isso está fundamentado no entendimento dessas outras alianças que Deus estabeleceu nessa revelação progressiva das Escrituras. Mas sobre isso nós falaremos na próxima aula. Peço a você que ao final dessa aula você corra lá para o Instagram da igreja e nós vamos conversar, tirar dúvidas na nossa live. Então anote aí as suas dúvidas e traga para que a gente converse após a aula. Tá certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos, em nome de Jesus.